Tô dando tempo pro pessoal chegar. Eu gravei essa aula e aconteceu uma coisa mais maluca do mundo. Ele vai indo, segunda e vai terceira, juntando, até fazer funcionando, e de repente ele para nesse slide aqui, eu acabo toda a você primeira administra parte, tudo. e ele estacionou aqui, não entendi como é que ele fez relativamente isso, eu baixo estava vendo custo o de slide para poder instalação, justamente falar sobre ele. relativamente mais Na alto custo filmagem, de aconteceu essa desgraça aqui, eu vou ter que fazer de novo. Mas me dá uma preguiça muito grande de falar sozinho, cara. Muito grande, mas não vai ter outro jeito. Só se a gente não tiver pergunta. Se tiver pergunta, material para ser discutido, eu vou vou tocar,
Vou tocar o assunto. Eu vou perguntar, já deu tempo do pessoal chegar. Eu quero dar um aviso, quero dar 2 avisos. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Ô, Chico, Vou avisar que eu li todas as correspondências, peguei todo o material e respondi tudo. Minhas respostas, desculpe, porque eu nem sabia quantas eu tinha que ler ainda. Aí as minhas respostas são todas curtas. Vou usar inclusive automatizada. Resposta automatizada. Então você, por favor, não leve a mal. Então eu botei lá recebido. Eu não obrigado, boa tarde, papapá, recebi o seu material, só para informar que eu recebi. Inclusive no e-mail tem lá um botão lá que depois que eu percebi, podia ligar logo direto recebido, ok, documento recebido, alguma coisa parecida. Vou fazer assim e vou te pedir para você me desculpar. Não é que eu queira ser grosseiro, não. É só para economizar tempo. Então, peguei tudo. Se por acaso eu não respondi o e-mail que você mandou, passou batido, aí você, por favor, me cobra. Me fala qual foi a data que você enviou, para eu te responder, pegar o material e eu te responder. Tá certo? Então tá, já era para eu ter soltado essa daqui. Para minha surpresa, não sei o que aconteceu, mas não gravou. Então, eu vou ter que fazer de novo. Nós agora, então, essa reunião síncrona seria para nós esclarecermos dúvidas acerca dos exercícios. E eu quero falar uma coisa também. Não me lembro quem, na semana passada, pediu para eu dar resposta, dar o gabarito. E eu tive uma discussão, um esclarecimento longo, que eu pensei tá bem esclarecido, por que eu acho que isso era ruim. Eu estava querendo estimular o aluno a ser engenheiro florestal mesmo, a assumir a sua responsabilidade. Porque quando você está fazendo o exercício, depois o professor vai corrigir, você tem uma postura. Quando você quando você está sozinho, como em geral a gente está na vida profissional, muitas vezes a gente está na vida profissional, a gente está sozinho, então a gente já tem que se acostumar. A gente às vezes até é uma coisa tão específica que a gente não tem ninguém na hora para ajudar a esclarecer. E aí o exercício que eu estava querendo que vocês exercitassem era justamente esse exercício da responsabilidade, quando você abandona aquele papel que você aprendeu, aquele papel de pegar, o que papel aceita tudo, qualquer coisa que eu colocar lá, tá valendo. Se eu preencher, tá valendo. E isso é muito ruim. Tem gente, e eu sei disso porque eu já trabalhei com isso, com análise de projeto. Tem gente que escreve cada bobagem. Você vê, pô, o cara nem releu o que ele escreveu, ele só está cumprindo a tabela. É como se ele estivesse na escola ainda. Como? Isso pega muito mal. E aí essa insegurança que você tem, quando você pede, me dá a resposta, e eu não te dou a resposta, eu te esclareço a dúvida teórica. Discuto com você a dúvida teórica. Tem coisa que é de opinião também, tem coisa que a gente vai ver aqui em estrada, tem decisão que você tem que tomar, né? Não tem o certo e errado. É você tomar a decisão, como a gente vai ver, que é o próximo item, e depois você usar o monitoramento, como a gente já gastou lá um tempo lá no monitoramento. Não adianta nada eu planejar, só planejar. Não adianta nada eu gastar todas as minhas fichas num planejamento ideal, porque isso, quando eu acabei, ele já não está atualizado. Ele provavelmente já não está atualizado. A realidade muda o tempo inteiro. Então eu tenho que gastar metade das minhas fichas no meu planejamento, metade das minhas fichas, metade da minha energia, metade do meu tempo. E metade das minhas fichas no monitoramento, no planejamento e desenvolvimento do sistema de monitoramento. Eu falei lá, quando eu estava falando de monitoramento, eu falei lá do Rafael João Sampaio, fez um trabalho muito legal sobre isso. Ele desenvolveu um sistema num banco de dados relacionais usando o Access,
para criando tabelas e tudo para fazer o monitoramento das atividades, né? Todas as atividades, como a gente falou, todas as atividades de todas as equipes o tempo todo tem que ser monitoradas. Para quê? Para a gente usar todos aqueles índices que a gente já aprendeu e saber ler o que, que ele significa e a gente não sair a erro andando pela estrada no meio do mato. Se for uma fazenda no quintal, da janela eu cuido. Da janela eu cuido. Se for uma área aberta, de repente, num canto eu já vejo tudo que está acontecendo. Onde é que está o trator, onde é que tem... Mas em floresta não. Tanto floresta plantada como floresta natural, as áreas são muito grandes. As frentes são muito grandes. Podem ser muito dispersas. No caso de floresta natural, você está no meio do mato. A equipe está lá dentro do mato. Todas as equipes. Então você tem que saber qual que você vai. Qual que você vai. E aí, voltando aí para aquilo que eu estava dizendo, de eu não responder, depois eu pensei melhor, que às vezes acontece isso. Nós estamos vivendo num semestre muito atípico. Muito atípico. Está todo mundo aprendendo, inclusive eu também. Depois eu pensei melhor, porque no semestre passado, até o semestre passado, batia aluno lá, se a gente bota lá a hora que está disponível e tal, batia aluno lá para fazer pergunta. Eu ficava ali no laboratório, logo do lado, fazia pergunta, discutia, usava o quadro para esclarecer, ou então lá na minha sala mesmo, então a gente para esclarecer. Aí é até legal que dá para ter uma conversa mais particular sobre aquele problema específico, né? Aí não precisa fazer tudo resumido, como em geral a gente faz, né? Em aula, em slide, né? E aí, essa parte não tem. Então, não quer dizer que eu mudei de ideia em relação ao papel aceita tudo, que depois eu vou criar juízo. Não vai. Você tem que começar a criar juízo já, desde já. Papel aceita tudo e por isso mesmo eu tenho que ter o maior cuidado com o que eu escrevo. Se a gente tiver tempo, nessas aulas, nessas coisas síncronas, inclusive eu quero passar, porque tem a ver com exploração também, tem a ver com plano operacional, tem a ver com planejamento. Posso fazer um planejamento de uma ação de exploração, o planejamento, um plano de manejo para a Amazônia, um plano operacional anual, eu posso fazer um projeto para obtenção de financiamento, né? Eu posso ter, e aí eu tenho um roteiro lá para seguir, e aí eu estava querendo falar sobre isso, se a gente tiver tempo, se der tempo falar sobre isso, para dar alguns macetes de como que se faz, né? Como que se faz um documento. A gente não senta na cadeira e sai escrevendo. Tá certo? Então, como eu estava dizendo, desculpe, eu vou responder, eu vou dar resposta para aqueles alunos que me solicitarem a resposta por e-mail. Professor, esse problema aqui, eu fiz assim, e agora eu queria saber se esse aqui está certo. Não todos, porque aí a gente volta ao tempo de colégio. Mas se você tiver um problema específico, né, manda um e-mail para mim, e aí eu te respondo especificamente aquele exercício. Certo? Mas primeiro você tem que tentar. Primeiro você tem que tentar usar a tua cabeça e me explicar por que você está na dúvida. Onde é que você ficou na dúvida? Porque muitas vezes pode ter sido também, e é comum de eu ter explicado mal. Eu ter viajado geral e acabei perdendo a linha do tempo, perdendo o ponto, né? Perdendo o fio da meada. Tá beleza? Então, se alguém tem dúvida relacionada a qualquer ponto que a gente já teve, relacionada a algum item anterior a transporte florestal, nós já passamos por aqui a apresentação da disciplina, calibragem. Ó, a calibragem, a gente está o tempo todo dando conhecimento da calibragem, vamos usar mais ainda, vamos continuar usando. Depois a gente passou na parte de definição, depois a gente passou a parte de produtividade, custo de produção e custo operacional. Depois a gente viu lá as atividades, as máquinas e equipamentos, tanto assíncrona como síncrona, está tudo lá no YouTube. Depois a gente tratou de sistemas de exploração. Depois a gente tratou do monitoramento de sistemas de exploração. Depois a gente tratou de ergonomia, segurança e aporte calórico.
Depois a gente e agora a gente tem que trabalhar com transporte florestal, estradas e logística. Logística é bem curtinho, porque estrada, transporte e estrada que é logística, na verdade, né? Inclusive nas empresas chamam logística isso, né? Transporte e estrada. E aí a gente tem esses 2 pontos. Isso aqui são meia dúzia de slides, né? Só para dizer teoricamente o que é logística mesmo. E aí e logística reversa, né? E aí o que a gente tem então de 2 pontos, um que mata de uma tacada só e esse aqui que mata em 2 tacadas, estrada, porque estrada é vasto e numa tacada só não dá para fazer de forma síncrona. De forma síncrona aí dá, né? É só fazer tudo. Então, mas nós estamos bem no calendário, a gente está bem. Como a prova não é durante a aula síncrona, a prova eu dou e depois do prazo, eu queria até usar, caso a gente quisesse continuar aproveitando o pouco tempo que a gente tem junto, eu queria até usar até o último dia. A prova é depois mesmo, até o último dia, eu queria usar, até o último dia do calendário, eu queria usar para aula. Uma vez que não vou precisar gastar dia de calendário para prova, nem a nossa segunda prova, nem eventualmente uma prova optativa. Tá certo? E aí eu pergunto, tocamos a parte de transporte ou alguém tem alguma dúvida sobre alguma matéria que a gente tenha, algum assunto que a gente tenha tratado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém tem dúvida, então se tiver dúvida, faz assim. Pode esclarecer a dúvida lá qual é o resultado, aí eu vou dar esse tratamento específico. Não vou falar para todo mundo porque aí aí não adianta. Aí não adianta. O pessoal já vai sentar e esperar eu dar a resposta. Assim eu acho que não vai funcionar para aquilo que eu expliquei na semana passada e estou explicando aqui novamente. Esse assunto de transporte florestal, como todos os outros que a gente passou, a não ser que de definição, que é importante, mas é meio chato, né? Mas esse assunto de transporte é um assunto super importante, como todos os outros. É importante e é interessante. Eu tenho lá uma situação prévia, eu tenho uma floresta ou natural ou uma plantada com um sistema silvicultural característico. Nós temos diversos sistemas silviculturais para floresta plantada. Os nossos principais aqui para eucalipto e papinos, que já é diferente. Eu tenho topografia, eu tenho uma topografia, eu tenho um solo, eu tenho uma topografia, eu tenho um clima e tenho um diâmetro. Então, essa característica, essa situação aqui vai imprimir as características do sistema de exploração que eu vou utilizar. O que é mais, tem vários tipos de classificação, como a gente viu, mas o que é mais utilizado é tora curta, tora longa ou fuste, que tanto para floresta plantada como para floresta natural também. Árvore inteira, também tem floresta plantada que é tirada a árvore inteira, que é com copa, no caso de pinos, ou pode ser até outro. Isso tudo tem a ver na zona de corte. Tem a ver na zona de corte. Árvore completa, que seria incluindo inclusive raiz e cavaqueamento. Para isso, então, eu tenho que ter meios de transporte de carga e vias de transporte de carga. Nós vamos tratar agora, nesse ponto agora, dos meios de transporte de carga. E os meios de transporte de carga e a situação aqui, o solo, o sistema de exploração vão influenciar nas vias, no planejamento da via de transporte. O grande lance é que, no nosso caso, como a gente que faz a estrada, se você fizer a estrada, puxa vida, é o mundo perfeito. Você vai fazer a estrada de acordo com a sua necessidade, a sua estrada. Né? Com o que você tiver de bala na agulha, né? De custo, né? Com o que você tiver de planejamento, de revisão, você vai fazer a sua estrada. É também um assunto. Esses 2 assuntos são assuntos super interessantes.
Então, vamos dar uma geral rápida aqui, uma geral rápida, né, resumida no transporte, nos tipos de transporte. O transporte ferroviário, ele é um transporte de alto custo de implantação. Por quê? Porque trem não sobe ladeira muito grande, não. Então tem que fazer curva, tem que andar com um grade com carrega muita coisa, mesmo tendo uma, duas, três locomotivas, ele não sobe pirambeira. Então você tem que fazer corte, aterro, ponte, né, para implantar. A gente pensa que é barato só porque a gente está vendo cascalho aqui dormente, mas não é não. O transporte é de cara instalação. Mas, em compensação, ele tem baixo custo por unidade transportada. Que uma vez pronto, se a gente pensar que a implantação de uma rodovia, ela tende até a zero o custo da implantação por unidade transportada, que ela vai transportar infinitamente, então o custo de implantação tende a ser até ser zero. Mas o investimento inicial é alto. O custo da manutenção não. O custo da manutenção é, 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 incide diretamente na carga, né? Mas ferrovia, comparativamente, tem um baixo custo de manutenção. Tem uma alta capacidade de carga por viagem, longa vida útil dos equipamentos, né? Mas, em geral, não liga ponto a ponto. Ela faz o transporte parcial. O transporte é realizado parcialmente. Eu me atrapalho aqui, eu vejo que alguém entrou, tem que ir lá para fazer voltar, para permitir entrar. Desculpe aí. Então, é isso aí. No Brasil, atualmente, a gente tem 30 mil quilômetros, que é uma mixaria quando a gente for ver, se comparar com outros países grandes, não é? Então, o que eu estava falando que não liga de ponto a ponto, é uma característica da ferrovia, que você tem que ter um outro sistema de transporte da fazenda, né, da área, né, até a rodovia, a ponto de embarque na ferrovia, desculpa. E outro lá, quando desembarca, um outro lá, se não for para exportação, se não for só para tirar e colocar direto na, no navio, embarcar. Aqui é a situação atual de projetos, né? Por unidade da federação, quantos empreendimentos a gente tem de projetos, e aqui a situação desses projetos, em estudo, em obras intermediárias né, e obra final, tem muito pouco ainda daquilo que a gente tem, que o Ministério da Infraestrutura está priorizando, foi abandonado, né? Foi abandonado durante décadas, né? E aí o Ministério da Infraestrutura está priorizando, e essa aí é a situação onde a gente está, ou seja, a gente ainda está engatinhando muito ainda. Aqui é uma ideia das nossas ferrovias, do planejamento, né, de tudo. Aqui são todas elas, né? Aqui são todas elas, coisa que está ainda em projeto ainda também. E pronto. Aí vamos lá para agora o transporte hidroviário. O transporte hidroviário, em geral, bom, ele tem um baixo custo de manutenção de via, mas ele tem um custo de manutenção de via. Ele é baixo custo de transporte, mas tem um custo de manutenção da via, por quê? Dependendo de onde você está, ele não liga, em geral também não liga ponto a ponto, mas dependendo de onde você está, liga ponto a ponto. No caso da exploração tradicional da várzea na Amazônia, ligava ponto a ponto, porque as empresas se instalavam justamente na beira do rio, não gastava nem área para estocar, porque as histórias ficavam todas dentro d'água mesmo. E ia saindo a exploração até 500 metros acima do limite máximo da cheia, ainda está valendo para exploração na várzea. Aí tem aquele custo ali de tirar a árvore que usa calango, né, uma técnica que usa calango, de rolete, traz a árvore até a beira da água
e depois vai juntando. Aí é só madeira que boia, madeira para laminadura, e aí quando é alguma madeira que não boia, amarra em duas que boiam, para poder sair tudo boiando, só um reboquezinho pequeno, que já é rio descendo mesmo, né? Um cercado feito com tora e cabo de aço ligando tora. E aí um mar de perder de vista, eu não achei nenhuma foto, mas seria muito interessante. Mas é um mar de perder de vista de tora. E aí vai descendo, chega lá na indústria e entrega lá. Esse era um custo, ligava de ponto a ponto e também era custo baixo. Mas não quer dizer que não tenha custo de manutenção. Por quê? Duas coisas influenciam. Primeiro, isso aí não é só na várzea, lá na Amazônia, não. Qualquer transporte hidroviário. Primeiro, se você está usando os igarapés de primeira ordem, de segunda ordem, ou de terceira, aquele que já dá para você colocar alguma embarcação, alguma chata dessa daqui, alguma balsa dessa daqui, você, dependendo de onde a tora está, a balsa não entra. Então você tem que reunir as toras que estão no meio do caminho, reunir as toras, botar em embarcações, em balsas menores, arrumar um entreposto já no rio mesmo, num rio já caudaloso, né? E aí você vai ter que alugar uma área, alugar uma área ou comprar, vai ter que ter gente lá, escritório, vai ter que ter romaneio, vai ter que ter uma fase intermediária, vai ter que receber um monte de coisa de carga pequena e depois passar com carregadeira frontal, passar para uma balsa de capacidade de carga maior. Outra coisa que eu quero falar, assim, é que manutenção de via tem. Se você pensar nesse rio aqui, não, aqui não tem custo de manutenção de via, é verdade. Mas quando ele é pequeno, nos igarapés de primeiras ordens, tem sim, porque a margem está sempre trabalhando, a água está trabalhando, a água está tirando terra de um canto e colocando no outro, não é? Então a árvore cai. Todo ano tem que limpar. Todo ano tem que limpar. E é custo. É custo, é trabalho e é custo. Aqui então, portos e aeroportos, né? Os portos, né? E as hidrovias, né? Do transporte hidroviário nosso. Aqui falando por região, né? Como é que a gente está, né? De hidrovia. A Amazônia é naturalmente bem servida, não é? Aí agora a gente tem um transporte aeroviário com um helicóptero de carga. Claro, ela é de baixo impacto, não tem que construir estrada, e tem uma alta capacidade de carga. Mas, por exemplo, no caso da Amazônia, mesmo nos Estados Unidos, onde ele é usado, no Brasil não encontrei nenhum registro dele ser utilizado, transporte de carga aérea por helicóptero. Mas se tiver, é incipiente. Mas no próprio Estados Unidos é 2% que é transportado via aérea. E a madeira tem que pagar isso. Ou pela escassez, ou pela qualidade dela, pelo preço. Ela tem que pagar isso. E essa 9 toneladas parece que é muita coisa para madeira que não vale nada. E aí que é o problema. Porque se você for pegar uma muiracatiara, a gente explora lá no caso a gente explora no norte, por exemplo, a exploração é entre 50 e 150 centímetros de diâmetro. A gente não explora acima de 150, explora acima de 50, mas tem árvore então que é super grande, e uma muiracatiara que está lá em torno de densidade em torno de 1,
com 1,5 m de diâmetro, é bem mais do que... Ela acaba pesando bem mais do que 9 toneladas. E aí, mesmo esses super helicópteros aqui não são para super árvores também. Dependendo da demanda, né? Quem vai pagar, né? E da qualidade da madeira para viabilizar esse transporte. Falando aqui porque tem que falar. E o dutor viário, né, que aí ele também tem um custo de implantação alto, né, precisa de água, porque o cavaco vai dentro, transportado por água, não é? E é isso. Tem um alto custo, como eu falei. E, logicamente, inflexibilidade de rota, a não ser que gaste um outro projeto, que seja um outro projeto. Baixo consumo de energia, porque é a água que faz o trabalho, né? O nosso sistema de meio de transporte que a gente vai tratar na disciplina, grosso, é o transporte rodoviário. Porque a maioria da carga, como a gente vai ver, brasileira, ainda é realizada por esse transporte. Ele é mais complexo, carece de mais conhecimento, né? Ele tem uma vantagem, que é a independência. Isso aqui é que, atuando de ponta a ponta, alguém entrou, atuando de ponta a ponto, independência, atuando de ponta a ponto, tem uma liberdade, né, de hora que sair, hora de sair, de saída ou de chegada, tem a liberdade tão concreta, flexibilidade de rota em geral. Pô, alguma coisa aconteceu nessa rota, pode passar para outra sem problema, né? Serve para todo tipo de sistema de exploração, mas tem um alto custo de manutenção da via, pode até ser um baixo custo relativo de aquisição em relação ao ferroviário, mas alto custo de manutenção da via e um maior custo de transporte por unidade. Um metro cúbico transportado pelo rodoviário é maior. O Juscelino Kubitschek, naqueles 50 anos e 5, ele optou, o Brasil importava quase tudo, e ele optou pelo transporte rodoviário, né? Quando as grandes montadoras chegaram, né, no Brasil, não é? A Fábrica Nacional de Motores, inclusive, a FNM, né? Realmente teve essa opção, por causa do emprego, da indústria do emprego, teve essa opção. E depois a falta de investimento no ferroviário acabou fazendo cada vez mais as empresas se adaptarem ao transporte rodoviário. Essa realidade pode vir a mudar. A gente espera que mude, porque justamente para diminuir o custo de transporte por unidade de volume, certo? Além de ser mais poluente, né? Aqui então é a malha rodoviária. A gente então em relação à florestal, a hidroviária e a ferroviária é muito maior, embora isso tudo aqui seja rodovia. Tem rodovia aqui que mal dá para passar, como a 319 aqui, por exemplo. Não, a 319 não, essa aqui é o 63. Agora eu estou na dúvida se o 63 é essa ou é Manaus, Brasília-Santarém. Brasília-Santarém, o 63. Bom, agora eu estou na dúvida qual que é o nome das duas. Mas essa daqui, que sai de Rondônia e chega até Manaus, ela de Manaus para Boa Vista sai, já é a BR-174, essa daqui. Agora essa daqui não, a 319, é a 319, né? É 319, o 63 é a Santarém, que liga Brasília com Santarém. Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Santarém. Aqui a gente pode ver, então, que no caso da malha rodoviária, que quando a gente tem sudeste, todas têm entre ótima, boa e irregular, né? A gente tem a região sudeste e sul favorecidas, né? Sudeste aqui, grande parte, né? São Paulo. Mas sudeste e sul favorecidas. No Brasil a gente tem, tomando mais ou menos boa e irregular aqui, já
é a maioria boa. A gente tem esse pouquinho aqui, que é São Paulo, principalmente São Paulo, com super rodovia, né? Mas a gente vê aqui a situação precária do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, as outras regiões. Então, mesmo no transporte rodoviário, a gente ainda tem que comer muito feijão. Aqui, então, já é um quadro ilustrativo dos diferentes sistemas de transporte, e essa é a questão. Essa é a questão. Uma vez na BR-364, que é essa daqui, está fazendo um projeto, a BR-364, ela pega até aqui e ela liga ao Pacífico. E aí, pô, chegando ao Pacífico, não direto, lógico, mas ela acaba chegando no Pacífico. Então é de interesse. Aqui tem até a tríplice fronteira, né? Que é Bolívia, Peru, Colômbia, Peru e Colômbia. Bolívia está aqui, Peru e Colômbia. E aí chegar no coisa que a Bolívia tem muito interesse, que a Bolívia não tem acesso a porto. Então foi um projeto originalmente bem legal. E por que o Pacífico? Madeira tropical, por exemplo, né? O Japão é o maior importador de madeira tropical do mundo. Então, pô, já é direto para lá. E TTO, inclusive, a sede é no Japão, né? Não mudou ainda. A Organização Internacional de Madeiras Tropicais, a sede é no Japão. Então, pô, na época foi muito interessante o asfaltamento aqui da BR-364. Mas quando uma vez, há relativamente pouco tempo, eu fui fazer um projeto aqui, pertinho da 364, eu tive que abandonar porque ela foi asfaltada e já foi embora. O asfalto já foi embora, então teve que fazer entreposto intermediário para sair pelo estuário. Não dava para contar com essa estrada aqui. Aí é o problema. E em geral, as estradas que funcionam bem, que a manutenção é bem feita, é a estrada privatizada. Não quer dizer que o fato de ser privatizada garante que a manutenção vai ser boa, mas isso tem a ver com o contrato, e tem a ver com a gestão do contrato, mas uma estrada essa estrada aqui privatizada seria um grande lance. Qualquer empresário aqui que estivesse explorando madeira aqui para transportar, é lógico que ia pegar esse rodoviário aqui para chegar logo no Pacífico, ou ao invés de ter que descer aqui de Igarapé até chegar no Rio, para depois chegar, por exemplo, a exportar para o Japão, que é o maior importador de madeira, por via d'água. Né? Então, claro que valeria muito mais a pena pagar pedágio. Aqui tudo, nessa malha toda, valeria muito mais a pena pagar pedágio. Então, aqui a situação, aqui como é que está nosso transporte de carga, não de transporte florestal. Transporte rodoviário, transporte de carga no país. Transporte rodoviário de carga no país. Então, aqui o rodoviário é responsável por quase 60%. Ferroviário, o rodoviário é quase 60%. Aqui é uma comparação que a gente pode ver a posição do Brasil. Ó, ferroviário, rodoviário, hidroviário. Rodoviário, ferroviário, rodoviário e hidroviário. Olha só o Brasil. Aqui são países grandes, né? São países grandes. Então, a gente vai comparar com países grandes. Olha a Rússia, o ferroviário. Mas ele não liga ponta a ponta. Eu sei, mas um país de dimensões continentais, como é o Brasil, como são todos esses países, vale a pena investir no ferroviário, mesmo que eu tenha que ter uma logística mais complexa, que eu tenho que entregar num ponto e pegar no outro, mas toda a parte, todo o ciclo, as extensões são grandes, toda a parte de extensão, aquela parte grande, vai diminuir o custo de transporte. Quanto que isso vai ser melhor? Aí é matemática financeira. Aí é avaliar custo, né? Bom, os itens que a gente tem que observar no transporte rodoviário, então. A carroceria, em função do sortimento, a minha carroceria, que a gente vai ver. Amarração, perpendicular à carga. Se a tora é tora curta, que é até no caso de sistema de exploração, tora curta é até 6 metros, como a gente viu. No caso de transporte, tora curta é até 2,4 metros.
que é 2,40 é considerado tora curta. Então, a tora menor que 2,4 metros pode ser transportada no sentido transversal ao eixo da carroceria. E uma tora maior do que isso, que é o que é mais comum, ela é transportada no sentido longitudinal da carroceria. Então, a amarração sempre perpendicular à carga. A nossa característica é velocidade baixa de transporte. Tem que andar devagar, porque tem a inércia torna a composição super perigosa. A gente tem que orientar para andar devagar mesmo. E aí, tanto é que se a gente vai ver, a gente não considera nem o efeito aerodinâmico do transporte. Você sempre anda na capacidade máxima do transporte, então sempre vai devagar. A gente nem considera, então, a aerodinâmica, o efeito da aerodinâmica na resistência ao transporte. Certo? E a lei da balança, que é o que a gente vai ver aqui. Então, primeiro, vamos reconhecer as composições. Né? O mais comum é o caminhão toco ou um caminhão trucado, com esse terceiro eixo aqui. Então, isso aqui é um caminhão, uma carroceria, um caminhão, e esse aqui é um trucado que aumenta a capacidade de carga, como a gente vai ver. É usado em exploração de carvão, usado no sistema de tora curta, e também é muito usado na madeira serrada, claro, mas também é muito usado na Amazônia. É muito usado na Amazônia carregando tora. De cara, esse sistema de transporte, ele não é vantajoso. Por quê? Porque a gente viu, quando a gente estava trabalhando em monitoramento de sistemas, a gente viu aquilo que chamava eficiência. E o que é eficiência? É uma razão onde no numerador são colocados todos os tempos que agregam valor, todos os tempos na atividade da máquina ou do equipamento que agrega valor. Então, no caso aqui, o caminhão, ele é adquirido para quê? Qual é a função dele? Transportar. Então, se ele está transportando, ele está agregando valor. Se ele não está transportando, ele não está agregando valor. Lembra que eu falei que na teoria, que a maioria dos trabalhos que publicavam estudo de eficiência, né? Comparando máquinas de exploração, Harvester, Feller, né? E que eles colocavam, você vê lá no trabalho que eles colocam, eles não usam tempo, eficiência, eles não usam no numerador, eles não botam o tempo que está agregando valor. Eles botam o tempo que eles consideram indispensável. Tempo não tem para onde correr. Então, o tempo de volta é um tempo indispensável. Né? Então, eu falei, se um dos grandes revolucionários da indústria automobilística, o Ford, pensasse assim, ele não teria feito o que ele fez para fazer com que o funcionário não precisasse nem se mexer. A ferramenta vinha na mão dele, tinha essa discussão. Aqui, aquela discussão vale mais ainda. Por quê? Se eu estou com um caminhão toco, ou com um sistema desse, né, ou caminhão toco, ou caminhão trucado, esse aqui com o terceiro eixo, o caminhão fica, a boleia, né, a parte tratora, ela fica parada esperando a carga e a descarga. A gente vê que nas composições veiculares, a gente tem até pentatrem, então são 5, né, semi-reboques, né, um veículo trator. A carreta puxando 5 semi-reboques, imagina a eficiência do transporte quando você encosta lá, espera carregar 5 semi-reboques, transporta, aí com certeza você está agregando, chega lá, espera descarregar 5 semi-reboques. Olha a diferença disso
É diferente de você chegar com tudo descarregado, com tudo vazio, chegar vazio, desengata o pentatrem, desengata a carreta, o cavalo mecânico do pentatrem, engata num outro pentatrem, já previamente carregado. É só desengatar num, engatar no outro e pronto. Olha a diferença de custo, a diferença da eficiência. Entretanto, às vezes você não tem para onde correr. Às vezes você não tem para onde correr. Pode ser uma empresa pequena, pode ser uma coisa. O que o cara tem é aquele caminhãozinho lá. A gente já aprendeu, quando a gente viu lá no custo operacional, no custo operacional, né, que vai influenciar no custo de produção, né, a gente aprendeu a fazer contas melhores para poder, de repente, fazer opção por modernizar, não é? Mas só que falta engenheiro florestal num monte de lugar. Falta engenheiro florestal num monte de lugar. E às vezes não tem o capital inicial para começar mesmo. Não tendo capital inicial para começar, para investimento, não arruma um investimento subsidiado, um juro melhor, porque os juros do Brasil são o que a gente já sabe, né? Então pode ser que não tenha por onde correr. Então tem que usar isso mesmo e tem que ver qual é o custo. Aí fazer a conta. O sistema de monitoramento que a gente já viu lá, fazer a conta de quanto é que sai o uso do nosso caminhão topo. Só estou dizendo que na realidade eles ainda são muito usados, não só em floresta plantada, no centro-sul, como também floresta natural na Amazônia. Em floresta, na Caatinga é até burro, até transporte de carga por animal. Aqui então, se aqui eu tenho um caminhão toco ou trucado, aqui eu tenho um bimião, que é um caminhão, aqui no caso é um caminhão trucado, arrastando um reboque. Eu falei, às vezes eu falo reboque, às vezes eu falo semi-reboque. Tem uma diferença. Esse caso aqui, esse veículo aqui, ele é engatado nesse daqui e ele tem material rodante na frente e atrás. Quando ele tem material rodante na frente e atrás, ele é um reboque. Quando ele não tem material rodante na frente, mesmo que aqui tenha um eixo, 2 eixos ou 3 eixos, mesmo que ele não tenha vários eixos aqui na parte de trás, se ele não tem, ele depende de engatar, de se apoiar no veículo da frente, é um semi-reboque. Então isso aqui, um caminhão arrastando um reboque, que aqui tem uma foto, não é? É um bimião, ou como a gente chama do canto, é Romeu e Julieta, porque o cara comprou o caminhão. E aí, em vez dele comprar outro caminhão, modernizar o caminhão, ele prefere, ele é um empresário, né? Ele prefere, e ele que sabe tem que fazer as contas dele, ele prefere comprar um reboque, que é mais barato que um caminhão, né? E aí o caminhão arrasta o reboque. Isso aqui, então, é o famoso Romeu e Julieta ou bimião. Aqui eu tenho um caminhão, outra Julieta. Então, um caminhão mais um reboque, mais outro reboque. E aí o nome é treminhão. Aqui eu já venho, aqui eu já estou chegando, aí eu chego na família das carretas, que é justamente esse articulado. Eu tenho só um cavalo mecânico que engata, na qual eu engato um ou mais semi-reboques. Aqui eu chamo de carreta, né? Aqui que é só uma aqui, tá certo? Como está mostrando a foto aqui. E aqui eu já tenho um rodotrem, que é quando é um cavalo mecânico, mais um semi-reboque, mais um reboque. Aí engatou um reboque no semi-reboque. Aí eu tenho um rodotrem. Uma foto aqui ilustra. Ou um bitrem, que é um cavalo mecânico, um semi-reboque, mais outro semi-reboque. Um bitrem. Esse aqui apoia nesse aqui, e esse aqui apoia nesse aqui. Esses eixos daqui não são desse. Esse aqui é um semi-reboque. Ele tem esse eixo aqui. Esses eixos daqui são desse aqui, desse semi-reboque. Ele só tem esses eixos daqui. Esse semi-reboque aqui. E aqui na frente, ele engata, então, nesses eixos aqui, nesse eixo duplo, que pertence ao cavalo mecânico. Então, cavalo mecânico, mais um semi-reboque,
é um bitrem. E aqui nós temos um tritrem e temos até, aqui é um semi-reboque, né? Aqui é um semi-reboque, dá para ver, né? Mesmo que tem um eixo triplo aqui. Né? O tritrem, não tem foto de um pentatrem? Aqui cara, peguei a... Bom, então, mas pentatrem existe, né? Tem empresas no Brasil, né? Empresas que já usam pentatrem, né? Para otimizar o transporte. E com o avanço, né? Que é um avanço, um super avanço, um cavalo mecânico que engata e desengata. Não tem que ficar esperando nem carregamento, nem descarregamento. Olha só como é que eu aumentei, vou aumentar a eficiência do meu equipamento, né? Da minha atividade, aumentando a eficiência, eu aumento a produtividade. Aumentando a eficiência e a produtividade, eu aumento a eficiência, aumento a produtividade, aumentando a produtividade, eu diminuo o custo de produção. Opa! Beleza. Então, vamos lá para as definições. Tara. Tara é o que o veículo é todo o veículo sem carga. Tá certo? Então, o veículo sem carga é a tara. Só que a tara não é ele vazio, depenado. Ele tem que estar totalmente equipado. Tecnicamente, você vai ver alguém falando que o tanque de combustível tem que estar com 3/4. Ele não pode estar com carga nenhuma, mas o resto ele tem que ter tudo. Caixa de ferramentas, step, tudo que pertence a ele, inclusive o motorista, incluindo o motorista e até, no caso, tecnicamente 3/4, por causa da resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, diz que tem que ter 90% de carga, né? Mas todos os equipamentos, ele está todo equipado, ele só não tem que ter carga. Mas o motorista tem que estar lá e 90% do tanque para dizer qual é a tara. Tá certo? Então, quando a gente vê lá atrás de um caminhão, de uma carreta, de tara, a gente vê ali o peso dele. Tem carga. Já que a gente falou em CONTRAN, vamos conhecer o Sistema Nacional de Trânsito. Eu tenho órgãos normativos, tomam as decisões, executivos, que também tomam decisão, mas em geral executa o que a norma está definindo. Mas você também pode apresentar portaria. É semelhante ao CISNAMA. Então, tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Estadual o COEMA, né, Conselho Estadual, mas eu também tenho os órgãos executivos, federais, estaduais, que eventualmente publicam portaria. Mas os normativos são, no nível federal, estadual e municipal, também tem o normativo de trânsito, para ter, faz parte do sistema, embora pode ser que algum município não tenha. Os executivos, o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, o DETRAN e os departamentos municipais, quando tem. Os executivos rodoviários, que é o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, ou Agência Nacional de Transporte Terrestre. O Departamento Estadual de Rodagem, o DER, e a Prefeitura Municipal, que são os executivos rodoviários. Aí depois os fiscalizadores, o nosso agente municipal de trânsito aqui. E os recursais, são as juntas administrativas de recurso à infração, recurso de infração. Então, eu falei do CONAMA ali, agora a gente sabe onde é que está o CONAMA. O CONAMA o quê? CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Quando a gente vê uma resolução do CONTRAN, quer dizer que está valendo para todo o sistema. Né? Se for uma resolução do CETRAN, está valendo para o Estado. Se for do Conselho Municipal, está valendo para o município. Mas então todo mundo tem que obedecer, tem que seguir as normas reguladoras do CONTRAN. O que está no CONTRAN ou no DENATRAN, todo mundo tem que seguir. Tá? Então a gente vai falar de carga útil. O que é carga útil? É o peso total do veículo, ou seja, carga mais tara, menos a tara. Ou seja, é o que ele é capaz de carregar mesmo. Quanto que o motor puxa determinada coisa. Parte do que ele puxa é a carga dele. É a carga que ele está tendo, mas não é a carga de transporte. A carga que ele tem que carregar mesmo, que é o peso dele. O peso do semi-reboque, o peso da própria carroceria.
Peso específico, que é tonelada por metro cúbico, que a gente usa, podia usar qualquer outra unidade, mas a gente usa mais isso, porque quantidade maior, né? E volume útil. O volume útil é aquele compartimento de carga, o compartimento que a carga, que é possível colocar a carga lá. É o comprimento vezes largura vezes altura, né? Do reboque ou do semi-reboque. Peso bruto total. Peso bruto total refere-se à carga mais a tara, mas a carga mais a tara do cavalo mecânico. Tá certo? Esse é o peso bruto total. E o peso bruto total combinado, aí já é do peso bruto total. O peso bruto total combinado já é o peso de tudo. Quando eu quero saber o peso bruto total, o cavalo mecânico sobe inteiro na balança. Não só a parte que ele está, o eixo dianteiro, que é o eixo direcional, ou os eixos direcionais, quando ele tem mais de um, mas aquela parte que tem, onde o semi-reboque apoia, com carga, com semi-reboque apoiado, aquela parte ali, o cavalo mecânico então sobe inteiro ali na balança, e isso aí é o peso bruto total. O resto do semi-reboque, a parte de trás do semi-reboque, que está apoiada no eixo traseiro do semi-reboque, os outros não entram no peso bruto total. Entra só o cavalo, mas o cavalo com carga. Para que a gente usa isso? Para nada. No nosso caso aqui, ele não usa nada porque a gente nunca vai trabalhar com cavalo mecânico carregando para a gente dimensionar a estrada, rampa máxima de estrada, né? A gente nunca vai pensar. Só se tivesse uma só para ir, outra para voltar, uma para ir carregado e outra para voltar vazio. Aí justificaria, mas mesmo assim, não, porque peso bruto total é com carga. Eu vou ter que pensar sempre no peso bruto total combinado. O peso bruto total combinado, então, seja bitrem, tritrem, pentatrem, o peso bruto total combinado é todo o veículo, toda a composição veicular de carga em cima da balança. Beleza? Claro, o peso bruto total combinado é o peso máximo suportado pela combinação, o cavalo mecânico mais a carga, tá certo? E esse peso bruto total combinado é estabelecido em função da potência do motor, como a gente vai ver, em relação à resistência do chassi, a suspensão, a quantidade de tipo e a quantidade de tipo de eixo. Como a gente vai ver. Eu tenho, então, uma capacidade máxima de tração técnica ou calculada. A técnica é a que vem no manual. Tem lá escrito quanto é a capacidade máxima de tração desse veículo. Ou da composição veicular de carga, melhor dizendo. E a calculada é o que a gente vai aprender a calcular. E a calculada vai ter que levar em consideração a estrada, né? O piso que ele vai andar, a declividade, né? A rampa que ele vai subir, o clima, se está chovendo, se está seco. A gente vai ter que calcular justamente considerando essas variáveis. E aí a gente vai meio que abandonar essa capacidade máxima de tração técnica aqui. Não vai usar para a nossa estrada. Essa daqui é a chamada quinta roda, que ela fica em cima do cavalo trator, do cavalo mecânico, né? Aqui eu tenho um cavalo mecânico com um eixo atrás, que eu tenho um eixo duplo aqui, né? São dois eixos. E aqui tem a quinta roda, aonde o semi-reboque vai ser encaixado. Eu puxo aqui para soltar, para abrir. Depois o cavalo mecânico dá ré até fazer encaixar a parte de apoio da frente do semi-reboque nele, para depois, então, aí, automaticamente ele fecha, e depois eu tenho que engatar os cabos, né, de luz, né, do hidráulico, né, para poder, dos sinais, né, para eu poder ter o controle, né, da carreta, né, que é o freio, tudo que precisa de hidráulico e de eletricidade. Aqui a gente vai começar agora a falar de suspensão,
e porque isso influencia diretamente na capacidade de carga, se a suspensão é em tandem ou não é em tandem. Veja o que é uma suspensão em tandem. Uma suspensão em tandem é quando os eixos de rodagem não estão fixados diretamente no chassi, como é um veículo de guerra, né? Porque é desenvolvido na guerra. Mas não é ligado direto ao chassi. O eixo simples não, um eixo ligado ao chassi, diretamente ligado ao chassi, tem uma capacidade de carga diferente, dependendo da rodagem, tem uma capacidade de carga diferente quando o eixo é em tandem. Aqui dá para ver muito bem. Se eu tivesse 3 eixos e todos os 3 eixos estivessem fixos diretamente no chassi, quando esse veículo aqui fosse passar por essa vala aqui, esse eixo aqui estaria em cima. Ou seja, toda a carga ia estar em cima, ia estar colocada só em cima desse eixo aqui em cima desse eixo aqui e desse eixo aqui. Esse eixo aqui ia estar suspenso porque ele não está encostando no chão. Quando eu tenho o eixo em tandem, aí não, ele se amolda, distribuindo melhor a carga, né? No solo, em função da irregularidade do solo. Se eu estiver trabalhando, a gente vai ver, vamos falar sobre isso mais tarde, daqui a pouquinho a gente fala. Então, esse aqui é o tradicionalzão, né? Eixo em tandem tradicionalzão, mas já é uma modernidade. O que se usa hoje é pneumático, né? E ele é totalmente, inclusive, pneumático inteligente. Eu posso usar um pneumático, posso usar um pneumático inteligente que responde, aumentando a quantidade de ar, aumentando mais a pressão, justamente para fazer a acomodação dos eixos de rodagem mais perfeita, né? Considerando considerando a irregularidade do solo. Esse daqui já é a suspensão de mola helicoidal, que a gente vê em muito lugar ainda, né? Inclusive muito veículo, carro pequeno, vê a suspensão helicoidal. E aqui eu tenho uma suspensão, em faca, né? Eu tenho aqui, aqui tem o fecho de mola, que é fixado no eixo de rodagem. Aí eu tenho abraçadeiras aqui que fixam esse fecho de mola na carroceria. Ou seja, o eixo não é ligado, ligado à carroceria, claro, mas é ligado à carroceria através de um fecho de mola. E aí, quando ele entra num buraco, ele está ligado direto, ele não é em tandem, ele está ligado ele é ligado direto através do fecho de mola. Quando o veículo entra num buraco, a mola não deixa ele bater seco. Então, quanto mais força for, mais vai entrar, todo o eixo vai trabalhar mais. Quanto mais dobra, mais difícil de dobrar, tá certo? Só que ele armazenaria essa força e jogaria a carreta para cima de novo. Então, logo ela saísse do buraco, ia cair, ia afundar e depois ia pular, dar aquele altos pulos. Quem não deixa isso acontecer é o amortecedor. Se você pegar um amortecedor na mão e você esticar ele, puxando ele devagar, você consegue. Se você puxar ele com força, ele não vem. Ele só vem puxando devagar. E essa é a função dele. A mola querendo jogar a carreta para cima, não é impedida, querendo jogar a carreta para cima, é impedida de fazer isso rapidamente, né, que daria um salto, justamente por causa do amortecedor, que impede que isso aconteça. Certo? A gente pode pegar, em carro pequeno, a gente percebe quando a suspensão está ruim, quando a gente pega na ponta dele ou na traseira e balança para cima e para baixo. É um primeiro teste de carro velho, balança para cima e para baixo. Se ele ficar subindo e descendo com facilidade, quer dizer que a suspensão já está para o espaço. Quando ele está andando, a gente percebe que a mola bate, a mola fica batendo, quando ela já está cansada. Você cai num buraco, a mola bate. Quando o amortecedor também já está para o espaço, você pega, um teste fácil de fazer em carro pequeno, né? Você balança a frente ou a traseira e aí você vê
se ele está balançando com facilidade. Quer dizer que o amortecedor já foi para o espaço também. Então, o eixo, quantas barras? A gente já viu ali nas figuras lá. Pode ser um eixo simples, como por exemplo do caminhão-toco, ou por exemplo com a roda direcional, né? O eixo dianteiro, né? Direcional. Né? Pode ser duplo, quando são dois eixos, um colado no outro. Que colado é esse? 2,40 m. Se for mais do que 2,40 m, aí eu tenho dois eixos simples. Se for menos que 2,40 m, eu tenho um eixo duplo. Esse eixo duplo pode ou não estar em tandem. E agora a gente já sabe o que é em tandem. Mas isso aqui é o eixo simples, duplo e triplo em tandem. Uma outra vantagem também do eixo em tandem é que se você não está carregando, naturalmente as rodas, já que não tem carga, naturalmente suspende. E aí você paga menos pedágio. Antigamente houve um recurso do Detran querendo cobrar, mas aí caiu, recentemente, caiu. Ainda bem, que era... não, tu tem 3 eixos, mas não está rodando. É um eixo só, não tem carga. Aí, agora não, agora paga por eixo rodando. E aí você tem duas vantagens. Uma, você não paga pedágio, nunca pensa só num, não. Pensa nas viagens que aquela composição vai fazer. Então, mesmo com o eixo triplo, fica com 2 suspensos. Com o eixo duplo fica um suspenso, quando é em tandem. E aí você paga menos pedágio, quando está sem carga, logicamente, e gasta menos manutenção também. Né? Menos pneu. A gente não viu lá a vida útil do pneu? E a rodagem, ela pode ser singela, quando é uma roda de cada lado, ou pode ser dupla, quando são 2 rodas. Então, o eixo é a barra. O eixo é a barra, aquela barra aqui. Então, eu tenho um eixo, é um eixo simples, com a rodagem singela, ou seja, simples também. Isso em composição veicular de carga, a gente só vê isso no eixo direcional, depois não vê mais. A não ser, depois não vê mais. Mesmo o caminhão-toco, ele tem rodagem dupla atrás. São 2 rodas de cada lado. Certo? Ainda tem a resolução do CONTRAN de 6298, que fala do pneu 385. Bom, aí está falando esses pneus aqui, ó, aqui a gente vai ver isso com detalhe, mas aqui é a largura do pneu. Esse pneu aqui é o pneu extra largo. Então, o pneu extra largo ele tem a mesma capacidade de carga que um pneu duplo, né, uma rodagem dupla. Um pneu extra largo tem a mesma capacidade de carga que um pneu duplo, com eixo com rodagem dupla. Então, rodagem dupla, então seriam 2 pneus. Quando é um pneu extra largo, isso aqui é a largura do pneu, em milímetros. Então, essa resolução do CONTRAN aqui diz que também está valendo. Certo? Então, 17 toneladas no eixo duplo, que é a capacidade de carga. No eixo duplo, então, 25, isso aqui é duplo em tandem. Quando ele é duplo não tandem, é que ele nem tem aqui porque não se usa, é só teoricamente. Quando é duplo não tandem, aí a capacidade é menor. A gente vai ver. Então, e aqui, no caso de um eixo triplo, em tandem, eu tenho 25,5 toneladas. Seja rodagem singela, seja rodagem dupla. Aí não confundir o eixo com a rodagem. O eixo é a barra. Então, eixo simples, eixo duplo e eixo triplo. Com rodagem dupla, essa aqui é a capacidade, mas se for rodagem singela, com pneu extra largo, aí também tem essa mesma capacidade. Daí, eu posso calcular a capacidade, o peso bruto total combinado de uma composição veicular de carga só olhando ela de lado, como a gente vai ver. Tá certo? Aí aqui a legislação que a gente está se baseando, né?
as deliberações do CONTRAN, as resoluções. É uma resolução quando é até impositivo e a deliberação quando é negociado, né? É negociado, como é no caso das resoluções das resoluções, não, das deliberações do CISNAMA. O CONAMA usa muito resolução, né? E o CONTRAN também. Mas quando é impositivo, é resolução. Quando é deliberativo, aí é oriundo de negociação. E a lei aqui, que é o Código Nacional. Olha aqui, ó. Aqui está a limitação do comprimento dos veículos. Por que é que eu tenho que ter uma lei para limitar o comprimento do veículo? Eu tenho que ter uma lei porque esse veículo vai ter que fazer curva. E a gente vai ver que a gente vai aprender a fazer carga máxima. A gente vai fazer raio mínimo de curva. Não sou eu que vou fazer a minha estrada, então eu tenho que calcular qual é o raio mínimo de curva. Beleza? Então na minha estrada o raio vai depender do raio mínimo da curva para eu poder, na verdade, eu vou alterar o raio mínimo para se adequar ao meu veículo de transporte. Mas não tem nenhuma regra dentro da minha propriedade, eu faço o que eu quiser. As estradas, elas são feitas no edital lá de licitação de construção da estrada, ela é feita para um determinado projeto. Então, se eu vou utilizar uma estrada dessa, a não ser que eu peça, e a gente vai ver lá no final, a autorização especial de transporte, quando eu uso um veículo que foge aos padrões previstos nas resoluções, né, e nas deliberações, não é? Aí eu preciso de uma autorização especial, que é fácil de solicitar. É no site, né, do Detran, e aí eu explico a rota, a carga, o comprimento, para eu obter uma autorização especial ou uma autorização experimental. Então, veículos não articulados, caminhão toco ou caminhão trucado, no máximo 14 metros. Veículos com 2 unidades. Aqui eu tenho 2 unidades. Eu tenho um semi-reboque e aqui eu tenho o cavalo. Aqui também eu tenho 2 unidades. Isso aqui é uma unidade, isso aqui é uma unidade, isso aqui é uma unidade. Então eu continuo tendo 2 unidades. Aqui é um reboque que eu tenho aqui, não é? E aqui são 3 unidades. Mais de 2 unidades, eu tenho uma limitação de 19,8 metros. Tá certo? Se eu quiser sair disso, posso, mas eu tenho que pedir uma autorização especial. Não posso sair colocando não, porque não é só se o meu veículo consegue fazer a curva, que a pista pode ser mão dupla, e aí ele vai tomar conta da outra pista quando estiver fazendo curva, durante um tempo muito grande. Então, por isso, dependendo de como que fez o projeto, para que foi feito o projeto, quando faz a estrada, não é só lá fazer a estrada, para que foi feito o projeto, eu vou ter limitação. E essa daqui é a limitação geral que serve para todo mundo. Então, numa rodovia, você poderia usar qualquer um desses sem precisar de autorização especial. Aqui tem a ver com as limitações dos balanços. Esse aqui é o balanço traseiro. O balanço traseiro do último a distância entre o último eixo, onde a carga está apoiada, até o final da carroceria. Isso aqui seria o balanço traseiro. O balanço dianteiro não é do eixo da frente. O balanço dianteiro é da ponta aqui, que vai encaixar na quinta roda até a parte da frente, né? A parte anterior, né? A parte da frente da carroceria. Então, essas são as limitações. A altura, 4,4 metros. Por quê que tem que ser isso? Porque eu tenho passarela, eu tenho viaduto. Então, quando o cara vai fazer um passarela, ele sabe que ele tem que botar uma altura até superior a isso. Superior a isso aqui. Mas eu tenho que limitar, então, a altura do veículo, a largura do veículo normal. Por quê? Porque ele vai andar na rua. Ele vai andar na rua. Então, eu tenho que fazer uma faixa, uma pista de rolamento de acordo com a largura do veículo.
Então, eu tenho altura, largura, balanço dianteiro, no máximo 1,60, balanço traseiro, no máximo 3,5 metros. Certo? A altura e a largura. Ó, viu? A tora curta até 2,40 metros, né? Aqui a gente vai ter uma ideia melhor dos eixos. Aqui é um eixo simples, com rodagem singela. Um eixo simples, com rodagem singela, eu tenho capacidade de carga de 6 toneladas. É aquele que segura a parte da frente ali do cavalo mecânico. Aqui é um eixo duplo, um eixo simples com rodagem dupla. Um eixo simples com rodagem dupla. 10 toneladas. Se for rodagem singela, mas pneu extra largo, também 10 toneladas. Aqui eu tenho 2 eixos direcionais, não sei se você já viu, eu acho que agora você vai passar a olhar sempre. Você também, depois que a gente trabalhar com estrada, você vai estar sempre olhando estrada. Você vai acabar reparando que tem veículo, cavalo mecânico, cavalo trator, com 2 eixos direcionais, facilita muito a manobra. Aqui, então, mas eu tenho 2 eixos simples com rodagem singela, 12 toneladas. Aqui eu tenho um eixo simples, um eixo duplo, um com rodagem singela e outro com rodagem dupla, 13 toneladas e meia. Aqui eu tenho, no caso, um eixo duplo, não tandem. Então, eu tenho uma capacidade máxima com rodagem dupla, sempre a rodagem dupla. Passou para a carga, sempre a rodagem dupla. Aí eu tenho uma capacidade de 15. Mas se ele for em tandem, justamente porque ele distribui melhor o peso da carga no solo, considerando a irregularidade da pista, aí eu posso botar até 17 toneladas. E no eixo triplo, com rodagem dupla, de novo, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, o pau que rola esse. É esse aqui na frente, esse aqui atrás, quando é um caminhão toco, ou quando também, às vezes é também tipo a Vanderleia, quando vai andar por uma estrada que é boa, que é bem feita a manutenção, então muitas vezes faz a opção de usar, por exemplo, em vez de 3 eixos, um eixo triplo, que a capacidade de carga é 25,5, botar esses eixos separados, eixos simples e isolados, eixos simples. Aí 10 toneladas, 3 eixos, aí seria 30 toneladas. Certo? Aqui é 25 porque a carga está concentrada. Certo? Essa carga concentrada é o problema da pista. O problema é na pista, né, que foi projetada para segurar uma determinada carga. Certo? Então é isso. E aí, as limitações. As limitações de carga, né? E a capacidade. Olha só, aqui então, eixo triplo em tandem, 25,5 toneladas. 17 duplo em tandem, rodagem dupla. 17 toneladas. Eixo simples, rodagem singela, 6 toneladas. 6 mais 17 mais 25,5, então eu tenho 45 toneladas, certo? Que é, inclusive, a limitação, esse 45 toneladas está em vermelho aqui, que é para o comprimento menor que 16, para o comprimento da composição menor que 16, até 16, menor ou igual a 16, o peso bruto total combinado, ou seja, de peso bruto de tudo, para mais carga de toda a composição, é limitado a 45 toneladas. Conforme eu vou aumentando a composição, eu vou aumentando a distância, vou distribuindo mais o peso, então eu posso ter maior peso bruto total combinado. Tá certo? Aqui, ó, aqui é uma Vanderleia, aqui, ó, são 3 eixos de 10. Certo? 3 eixos de 10, 30, mais 17, nesse tandem aqui, e mais 6 do eixo direcional. Aqui 45 toneladas também, para comprimentos menores que 17,5, o peso bruto total combinado, no máximo 45 toneladas. Está aqui de novo. Um trator mais dois semi-reboques. Um veículo trator mais 2 semi-reboques. Um veículo trator mais 2 semi-reboques. Um veículo trator mais 2 semi-reboques.
e aqui as dimensões, certo? E aqui a capacidade máxima de tração, né? O peso bruto total combinado. E acaba dando no mesmo. E aqui continua, né? 57 toneladas, aqui é só para a gente ver, fazer as contas, 17 mais 17 mais 17, mais 6, é limitado aqui a 30 metros, né? Maior que 19,80 e limitado a 30 metros, aqui de 25 a 30 metros, aqui de 25 também a 30, e aqui de 25 a 30 metros, aqui é um tritrem, mas aqui é um bitrem, aqui é um bitrem, aqui é um bitrem, aqui é um tritrem, e eu posso até ter um pentatrem, só que um pentatrem vai ser maior que 30 metros. E aí eu vou precisar de uma autorização especial de transporte. Normalmente é isso. Aqui eu continuo olhando de lado, aqui a tração, 6x2, 6 por quê? Porque a tração, aí o cavalo aqui, quando tá esse 6 aqui, 6, 6, 6, 6, é por quê? Porque aqui eu tenho, nesse eixo simples aqui, eu tenho roda de um lado e do outro. Esses dois eixos aqui também, eu tenho duas rodas, eu tenho roda de um lado e do outro. Esse aqui, esse eixo também, roda de um lado e do outro. Embora essa rodagem seja dupla, essa e as outras do outro lado, conjunto rodante do lado de cada eixo são dois conjuntos rodantes. Então conta 2 nesse, 2 nesse, 2 nesse, ao todo 6. 6, no caso, tração com 2, tração só em 2. Um desse eixo é o que tem a tração. No caso, 6 por 4 quer dizer o quê? Que a tração é nessas 4 rodas aqui. Então, são 6 rodantes com 4 rodas. Ó, aqui, ó, 6 por 2, a tração está aqui. A partir de 2011, é obrigatório ter tração nas 4 rodas aqui. Então, aqui é 6 por 4. Esse aqui é 6 por 2. Esse aqui é 6 por 4. Tá certo? Nesse cavalo aqui. A partir de 2011, ou reformado, a partir de 2011, é obrigado a ter... a tração tem que ser 6 por 4. Aqui, então, eu vou vendo... é uma tabela. Aqui é só para... A gente já viu isso aqui. Aqui é um desenho menor, mas mais completo. Aqui é ver se você está entendendo tudo. Você está entendendo tudo. Então, aqui, aí 6 mais 10, 16 toneladas. Só um detalhe aqui. Tem uma tolerância na balança de 5%. Então, aqui é a soma da capacidade. Então, aqui você já tem que ver que é 17 toneladas. Aqui é 10. Aqui é 17. Aqui é 10. Né? Aqui, não sei se é 10 mais 10. Quando está separadinho assim no desenho, quer dizer que eixo... eixo duplo em tandem. Para você separar, quando você está querendo dizer que não que é eixo independente, aí você bota separado, mas aí a capacidade de carga é outra. Esse desenho tá mal feito aqui. Pode ver que está 17 aqui, ó, 17. Esse aqui tá isolado, aqui é 10, aqui é 17, volta a ser 17. Então seria 6, 17, 10, 17. Esse desenho poderia significar aquele eixo isolado, né? Mas não significa. É só uma imperfeição do desenho mesmo. Como esse daqui, está um pouquinho separado. Mas o que vai definir se o eixo é duplo ou se é isolado ou é simples é a distância entre o eixo. E essa distância é 2,40 m. Maior que 2,40 m, os eixos são isolados, são simples. E aí eu tenho aqui, então, a capacidade, o peso bruto total combinado, não é? Aqui eu tenho mais, se eu pesar ele todo, eu tenho mais essa tolerância de 5. Opa, a tolerância está aqui. Aqui está o peso bruto total combinado, desculpe. Aqui a tolerância. Então, aqui é o total. Peso bruto, que é a soma dos eixos, da capacidade dos eixos, mais os 5% de tolerância. Aqui é o total que imprime a capacidade máxima de tração. Então, a capacidade máxima de tração
do veículo, do cavalo mecânico, tem que ser, no mínimo, igual ao que está aqui, que é o peso bruto total combinado, mais os 5% de tolerância. E esse 5% é o de tolerância na balança também, né? Agora você está vendo a importância da balança, a importância do pedágio e a importância da balança. O pedágio para manutenção e a importância da balança. Tudo tem a ver com o contrato. Quem faz o contrato, quem administra o contrato, a lisura de quem faz, de quem cobra, de quem administra, não é? Há pouco tempo teve uma modificação de entendimento, que aí estava sob júdice, não sei como é que agora ficou na dúvida, que as indústrias, as empresas que conseguiram contrato tinham uma brecha no contrato de usar o dinheiro no contrato para botar mais pardal, não para consertar a pista. Para melhorar, consertando pista, eu ando melhor, eu gasto menos suspensão, gasto menos na manutenção do veículo, gasto menos pneu, tudo é melhor. Para isso é que é o pedágio. Agora, se a empresa, a administradora do pedágio, arruma uma brecha contratual porque está lá na manutenção, é manutenção de pardal e instalação de novos pardais também. Manutenção da fiscalização, né, da via. E aí só para velocidade, não é que seria super importante, a balança. A balança se você está acostumado a andar de carro, de ônibus, de carro, seja lá do que for, você vai ver que é muito comum você passar e a balança está desligada, está parada, não está pesando. É muito comum. Outra coisa que às vezes quando ela está funcionando, não está funcionando direito, ou se ela não tem capacidade, aí acumula um monte de veículo na pista, na fila. Aqui continua também aquela mesma, a mesma coisa, beleza? Só para tu fazer um exercício, olhando lá, para ver se só para fazer exercício. Então, limite de balança. Veículos não articulados de transporte de carga, desculpe, limite de balança, 60%. Aqui, ó, aquele balanço aqui, ó, aquele balanço que a gente está vendo, ó, esse balanço aqui é no máximo 3,5 metros, mas também é 60%. Nesse caso aqui, no caso daquele primeiro parágrafo, vai variar no veículo de transporte. Balanço traseiro é no máximo 60%. 60% do quê? No máximo 3,5 metros, porque tem a resolução, está dizendo, a 210, mas o balanço aqui, ó, entre aqui e aqui. Entre esses dois aqui. No máximo 60%. Então, no veículo não articulado, né, com transporte de carga, ou seja, não é carreta, 60% da distância entre os dois eixos, não podendo exceder a 3,5 metros. Veículo não articulado de transporte de passageiro, aí seria ônibus, né? Veículo não articulado de transporte de passageiro. Se o motor é traseiro, 62%. Se o motor é central, 66%. Se o motor é dianteiro, 71%. A distância será medida de centro a centro das rodas dos eixos dos extremos do veículo, certo? Aquilo que eu mostrei lá. Então, olha só essa carreta aqui. Eu tenho um eixo simples com rodagem singela, um eixo simples com rodagem dupla, um eixo triplo em tandem com rodagem dupla. Então, 6 mais 10, 16. 16 seria o peso bruto total, seria 16. E o peso bruto total combinado, 41,5 toneladas para essa carreta de exemplo aqui. Tá certo? Aí já falando só para o acondicionamento de carga. Tem duas coisas aqui, ó. As toras de madeira poderão estar tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal à carroceria. Claro que para ser no sentido transversal, ela tem que estar limitada a 2,20 metros, né? 2,40 metros. 2,40 metros. Está limitada a 2,40 metros de largura aqui. Então, a tora curta para transporte não é a tora curta para exploração. A tora curta para exploração é 6 metros.
No caso, uma tora de 6 metros não pode ser, logicamente, transportada no sentido transversal ao eixo da carroceria. Tem que ser no sentido vertical, no sentido vertical, ou no sentido do eixo da carroceria. Eu tenho que ter, se a madeira está colocada no sentido transversal, eu tenho que ter painel de proteção lateral e no final, nesse caso aqui, e também usar cabo de aço ou fita de poliéster, ou tanto o cabo quanto a fita tem que ter no mínimo 3 toneladas de capacidade de carga. A altura da carga tem que ser menor ou igual aos painéis, fueiros e guardas. Aqui eu tenho fueiro, tá certo? Aqui eu tenho um painel e aqui eu tenho uma guarda, mas eu também tenho essa guarda aqui de baixo aqui que passou a ser obrigatória para já prevenir carro pequeno, acidente com carro pequeno e com moto, não deixar cair não deixar entrar para baixo, né? Passar por baixo. Então, o painel tem que ser, a altura da carga tem que ser menor ou igual à altura do fueiro, isso aqui é fueiro, tá? E guarda lateral. No caso, se eu tiver com carga no sentido longitudinal, né, eu vou ter que ter o painel dianteiro e traseiro, com as exceções que a gente vai ver aqui. Mas e esses fueiros, tanto os fueiros quanto os cabos de aço ou fita de poliéster, tem que ser um par de fueiro e um par de cabo para cada pacote de tora, certo? Aqui está falando daquela proteção lateral aqui, ó, dessa proteção lateral aqui, ó. Que até se tornou obrigatório a partir de 2011, ou veículos novos ou veículos reformados a partir de 2011. Passou a ser obrigatório a utilização dessa proteção lateral. Então, tora no sentido longitudinal, a gente falou sobre isso. Painéis dianteiro e traseiro na carroceria. Né? Usar escoras laterais metálicas, perpendiculares ao plano do assoalho da carroceria. Escora metálica lateral. Perpendicular ao sentido da tora. Né? As escoras metais, elas podem ser fixas, podem ser dobráveis, né? Para facilitar. E tem o nome de fueiro. No mínimo 2 fueiros para cada pacote de tora, e o cabo de aço também, com 2 cabos, com no mínimo 3.000 quilos, né? 3.000 kg de força por cabo. Esse cabo ou cinta, tracionado por catraca ou sistema catraca manual, ou para tensionar, ou autoajustável, né, eletricamente. No caso aqui, tora no sentido, no caso de tora no sentido transversal, aí então ela tem que ser pequena, usar guardas laterais fechadas, então a guarda agora é lateral, a ponta da tora tá para um lado e para o outro, né, da carroceria, né? Usar guardas ou fueiros dianteiro e traseiro, cabo ou cinta também, com capacidade de 3.000 quilos, tá? E a resolução do CONTRAN limita, de 2006, limita o peso bruto total. Total não poderá ser superior a 74 toneladas, como a gente já viu lá no slide anterior. Não poderá ser 30 metros, não poderá ter mais do que 30 metros. Qualquer coisa que foge disso e daquelas outras limitações que a gente viu, eu preciso de uma autorização especial de transporte. Pedindo no site lá, pode ser experimental, depois é especial. Então, tipo de madeira transportada, tora curta, então até 2,40 m, pode ser transportada no sentido longitudinal ou transversal. Em bloco, né, de 2,40 m a 6 metros, aí sempre no sentido longitudinal. Geralmente, porque se ela tiver 2,40 m, então ela pode ser no sentido transversal. Aí tora longa e fuste,
ao máximo que o veículo permitir. Né? No caso de 6 metros aqui, é a nossa tora curta de exploração, né? É por isso normalmente que é o grande volume transportado, né? O eucalipto, né? Tora curta, sistema de tora curta para celulose e o veículo. Árvore inteira, com galhada e folha, que a gente já viu as desvantagens disso. Né? Árvore completa, fragmento de madeira, cavaco, serragem, árvore picada, serrada, para madeira serrada ou carvão vegetal. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Então, desculpe, fixa essa resolução, fixa essa, ratificada por essa, fixa o requisito técnico de segurança para o transporte de tora de madeira bruta de comprimento superior a 2,5 metros, mesmo que descascadas por veículo rodoviário de carga. Devem ser transportados no sentido longitudinal do veículo. O tamanho está sendo meio redundante, mas é porque eu queria mostrar aqui, ó, essa tora mesmo descascada, ela tem que ser transportada no tora redonda, ela tem que ser transportada grande, ela tem que ser transportada na disposição piramidal, triangular. Não serão necessários painéis traseiros nos veículos extensíveis, com tora acima de 8 metros, ou seja, aquele painel traseiro que é o cambão telescópico. Então, quando está usando o cambão telescópico, aí não precisa do painel traseiro, dispensa o uso de painel traseiro, mas isso tem que ter escola lateral, no mínimo de 50 centímetros de tora, no mínimo de 50 centímetros de altura, para aquela primeira pilha. A pirâmide tem que ser simétrica, a primeira pilha tem que ter escora de 50 centímetros de altura, não é? E tem que usar cabo de aço. Tem que usar o painel dianteiro, mas o painel traseiro não é dispensável para aqueles veículos extensíveis. Que usa tora comprida, e ela lá na frente, ela sempre tem um diâmetro menor, não é? Aí, aqui está trabalhando o transporte longitudinal de tora nativa. Fueiro lateral, altura mínima de 50 centímetros, forma piramidal de novo, acho que eu estou me repetindo aqui. É isso aí. Me repetindo. São as mesmas duas aqui. Distribuição trimétrica, uma tora tem que estar entre duas, a tora de cima tem que estar apoiada entre duas toras de baixo. É que tem um desenho aqui que vai ilustrar bem isso, mas já dá para imaginar, já deve ter visto isso. Né? No caso da composição veicular de carro, a colocação dos painéis é obrigatória somente na extremidade dianteira, unidade ligada ao caminhão trator, e traseira da última unidade. Isso é importante. Quando tem ela tem várias unidades. Então, se for um tritrem, o semi-reboque do meio não precisa de ter essas guardas laterais. A gente já viu também que no veículo extensível, que é aquele com cambão telescópico, não precisa do painel traseiro, precisa do dianteiro para proteger a boleia, mas não precisa do traseiro. Além disso, se você fizer qualquer alteração no veículo, você tem que pedir um novo certificado de registro de veículo. E a altura máxima da carga não pode ser, ela tem que ser menor ou igual à altura do painel. Ela é limitada pela menor altura do painel. Ó, aqui a disposição piramidal. Eu tenho aqui, aqui eu tenho sistema de catraca e de eixo, né? De catraca com eixo, porque tem que pegar, que é o fueiro, né? Tem que ter 50 centímetros de altura, não é? E aí a pilha, cada tora está apoiada em duas embaixo, as toras maiores embaixo e as menores vão ficando em cima. E mesmo com fueiro, mesmo ela estando apoiada embaixo, cada tora está apoiando em duas, eu ainda tenho que usar um par de fueiro por cada pacote de tora e um par de fita, ou cabo de aço ou fita poliéster, para tensionar, para aumentar a segurança. Inclusive,
Por qual problema? Por irregularidade da própria tora, ou irregularidade, ou acidente, né? Para a tora não sair rolando e matando todo mundo pelo caminho. Aqui também eu estou vendo aqui, né? Fueiro lateral, aqui eu estou vendo, aqui estão as catracas aqui, o fueiro é comprido, a catraca está aqui, aqui eu estou vendo de costas, não é? Painel, né? O painel dianteiro aqui, o painel traseiro, e aqui os fueiros. Aqui eu estou vendo aqui também painéis laterais. Aqui estou vendo painel dianteiro, painéis laterais e os fueiros traseiros para carga transportada no sentido, carga até 2,40 m, né? Transportada no sentido transversal ao eixo, não é? Aqui é o sistema aqui a guarda lateral, né? Que aqui a guarda lateral não é aquela proteção aqui embaixo, não. Aqui é a guarda lateral. Mas aqui é para a carga, que além da guarda lateral, eu tenho que ter esse sistema de amarração de tela metálica e duralumínio, né, de ferro, de armação, duralumínio e tela, para poder deixar seguro quando é madeira serrada. Ok? Pronto, agora a gente vai partir para o torque. Deixa eu ver que horas são. Ih, rapaz. Eu vou deixar a hora que vai começar a ficar divertido, dar um tempo. Nós vamos dar 10 minutos de intervalo para você criar a cabeça e a gente falar rapidamente do que a gente vai ver. O que a gente vai ver aqui, eu vou apresentar em 10 minutos corrido, mas depois eu vou gravar e você vai olhar já com calma. Tá? Eu só vou dar uma navegada rápida aqui. Essa parte é a parte bem divertida. Vai gostar. Vou dar então 10 minutos de intervalo, a gente volta daqui a 10 minutos.